Olá, meus irmãos, Padre Diego aqui, nesse dia 16 de junho, domingo, 11º domingo do tempo comum, para mais Palavra Encarnada, nossa meditação diária do Evangelho à luz do nosso carisma. E eu gostaria de mandar um forte abraço para todos os meus irmãos postulantes neste domingo, dia que tem encontro do nosso grupo postulantado. Forte abraço para todos vocês, postulantes de Fortaleza e das outras missões nas outras cidades e estados. Que nós possamos hoje meditar com o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos ouvir o Evangelho, segundo São Marcos, capítulo 4, dos versículos 26 a 34. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anuncia a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos leva a meditar com duas parábolas a respeito do reino de Deus. Primeiro vamos entender o que é uma parábola. Parábola, poderíamos dizer que é o gênero literário utilizado por Jesus para que, por meio de uma linguagem simbólica, por meio de imagens, de uma linguagem figurada, ele possa passar uma mensagem ao povo e, assim, mais ainda, o povo conseguir entrar dentro daquela realidade que ele deseja comunicar. Então, normalmente, Jesus se utiliza de imagens que fazem parte do dia a dia do povo. Então, por exemplo, hoje nós temos duas imagens agrícolas que Jesus nos apresenta, de plantação de grãos. E a partir delas, Jesus quer comunicar algo para a nossa vida. Sobre o que ele quer nos falar? Ele quer nos falar sobre o anúncio do reino de Deus. Fazer-nos compreender que esse reino de Deus, ele cresce primeiro por ação do Espírito Santo. E que nós somos colaboradores à medida em que nós somos aqueles que saem a espalhar a semente do reino. Nós lançamos a semente. Cada vez que nós anunciamos, cada vez que nós damos testemunho com a nossa vida, cada vez que nós evangelizamos os jovens, as famílias, os pequeninos, os abandonados, quando nós podemos ali ser um sinal de amor na vida dos irmãos, é porque verdadeiramente nós nos colocamos na posição daqueles que semeiam o reino de Deus, semeiam o amor de Deus no mundo, nos corações, naqueles que verdadeiramente precisam serem atingidos por esse reino. E aí sim, à medida que a semente é jogada, agora a responsabilidade de fazer com que esta semente germine e dê uma vida nova não é exatamente nossa. Porque é aí onde Deus vai agir. É nessa hora que entra o Espírito Santo.
É o Espírito Santo que vai suscitar no coração onde a semente foi lançada, para que esta semente possa germinar e dar frutos, e crescer e só se tornar uma grande e bela árvore, planta para o reino de Deus. Veja que belo. Porque nós podemos tantas vezes ficarmos incomodados com este nosso anúncio, de nos acharmos muito pequenos, de nos acharmos limitados na hora que vamos evangelizar a juventude, que nós vamos evangelizar os mais abandonados, que nós vamos fazer algo de bom e de agradável a Deus por meio da vida do irmão, quando nos permitimos amar com atos concretos e verdadeiros. Às vezes nós podemos pensar, mas são coisas tão pequenas que eu estou fazendo, como isso vai conseguir fazer uma diferença para toda a obra de Deus no mundo? Meu irmão, minha irmã, veja, a nossa missão aqui no mundo é semear. Precisamos espalhar o amor, precisamos semear o amor, precisamos lançar a palavra, precisamos viver aquela espiritualidade que este tempo, Filhos da Luz, tão bem nos apresenta. Tudo aquilo que nós vimos e ouvimos, tudo aquilo que as nossas mãos tocaram, é agora o que nós anunciamos para que a nossa alegria seja completa. Veja, somos chamados a anunciar a realidade que nós conhecemos, porque nós experimentamos um encontro de amor com Jesus. Nós vivenciamos o encontro com Jesus abandonado, que a cada dia mais vem reverberando dentro de nós e faz com que nós possamos nos encher de um amor verdadeiro que transborda. E esse transbordar é a semeadura que estamos a fazer no mundo. E não importa se nós somos apenas uma gota de água no oceano, a espalhar esse amor de Deus, a anunciar o seu reino aos mais pequeninos, aos mais abandonados. Eu sempre guardo no meu coração uma frase que uma vez o Edwin disse numa formação, eu não lembro agora exatamente de que santo é, mas que diz o seguinte: onde não há amor, coloques amor e colherás amor. Veja, é essa a experiência de podermos semear o amor, semearmos o reino de Deus. Nós estamos ali colocando amor onde não tem. E não seremos talvez nós a colher esse amor, porque pode ser que a experiência que tivemos de anúncio, de imediato, não surta efeito e não dê frutos de imediato. Porque o Espírito Santo vai precisar fazer toda a gestação desse amor e dessa palavra naquele coração que a recebeu e que um dia, no tempo de Deus, no agir de Deus, segundo os seus planos, os seus desígnios, a sua vontade, na ação do seu Santo Espírito, desse Espírito de amor, é que aí sim, a palavra germinada vai crescendo e os frutos um dia poderão ser colhidos. Talvez não por nós, mas por outros que virão depois de nós. É por isso que um é aquele que planta, o outro é aquele que rega, o outro é aquele que colherá. A colheita pode ser que não sejamos nós a fazer. Regar pode ser que não sejamos nós a regar. Mas eu lhe digo, você que está ouvindo agora esta palavra encarnada, pode ser, você é chamado hoje a ser aquele que semeia. Você a ser aquele que lança a semente do reino, que lança a semente do amor. E aí sim, dia e noite, vai passando o tempo. Nós não vamos enxergar com os nossos olhos o agir de Deus, a ação e os planos de Deus acontecendo na vida de quem recebeu a semente do amor. Mas ali Deus está agindo, ali Deus está transformando, ali Deus está curando, ali Deus está salvando. E aí sim, um dia, os frutos poderão ser colhidos para o Senhor. Tudo para o Senhor. Veja que a semente plantada, tantas vezes ela é do tamanho de uma semente de um grão de mostarda. O que isso quer dizer para nós hoje? É que aquilo que nós fazemos não precisa ser algo grandioso. Não precisamos nos preocupar, às vezes, em reunir uma multidão e falar para uma multidão, em fazermos grandes eventos, em fazermos grandes momentos de adoração. Às vezes nos preocupamos muito com o tamanho das coisas, com a grandiosidade, porque isso atrai para nós o nosso olhar, a nossa vontade de estar ali. Mas veja que às vezes a semente lançada, ela é do tamanho de um grão de mostarda.
E mesmo quando nos nossos pequenos atos de amor que podemos fazer ao próximo, aquele pequeno ato de amor que vai fecundar o coração de quem foi amado, ali um dia poderá se tornar uma grande e bela árvore. A maior das maiores, aquela mais vistosa, aquela mais bela, aquela mais grandiosa. Para quem? Para o Senhor. Por isso, não nos preocupemos com grandes palavras, com grandes discursos, com grandes obras. Façamos aquilo que é pequeno. Façamos e cuidemos de cada gesto nosso. Cada olhar, cada toque, cada palavra de consolo, de conforto. Cada encontro que vivemos com Jesus abandonado, ali nós poderemos fecundar o coração do mais pequeno, dos mínimos, daqueles que são os prediletos do Senhor, daqueles que esperam nosso amor, que esperam ser curados por esse amor, esperam terem as suas vidas transformadas por esse amor. Tudo porque nós podemos semear neles uma pequena semente de mostarda. Então, jovens, então vocacionados, postulantes, discípulos vocacionais, filhos da luz, todos dos nossos grupos de acolhimento, aprofundamento, todos que se encontram como missionários na comunidade de vida, os nossos irmãos em nossas casas, todos nós, hoje somos convocados por Jesus. Vamos semear e espalhar o amor de Deus em cada encontro. Que a Virgem Maria cuide e zele e nos anime a cada dia a perseverar nesta missão. Deus os abençoe, meus irmãos. Até a próxima!